Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero refletir com você sobre voltar ao primeiro amor. Voltar àquela época em que você foi mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pela presença dele. Talvez você seja essa pessoa que já caminhou mais próximo do Espírito Santo e hoje em dia está frio na fé, está um pouco afastado, não tem feito aquilo que você fazia antes. E eu quero refletir com você os perigos que há em você deixar esfriar o seu primeiro amor, em você não cultivar o seu relacionamento com o Senhor. E a nossa reflexão será embasada no livro de Apocalipse. Eu vou ler o capítulo 2, do verso 2 ao verso 5, que diz assim: Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. E tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste, e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras. Pai, essa é a tua palavra. Ela é viva e eficaz, e ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada e faz o que te agrada. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, que a tua palavra produza em nós quebrantamento, arrependimento e mudança de comportamento, que nós possamos ser tocados pelo Senhor nessa hora. Em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, fala conosco, vivifica em nós a tua palavra, em nome de Jesus. Há um tempo atrás, o meu cabelo começou a quebrar e a cair, e eu não sabia o porquê. Eu comecei a pensar sobre o que eu fazia que eu não estava fazendo mais e que estava fazendo o meu cabelo cair e quebrar. O meu cabelo tem química, então eu preciso usar bons produtos para mantê-lo bonito e saudável. Só que com o tempo eu percebi que algumas coisas que eu fazia antes, como investir em produtos melhores, em fazer uma tabela ali de acompanhamento capilar, reconstrução, hidratação, eu seguia esses passos e meu cabelo se mantinha sempre saudável, bonito, sem quebrar, sem cair. E obviamente, quando nós usamos produtos melhores, eles são produtos mais caros. Então eu cheguei uma época que eu comecei a fazer umas trocas ali, trocar alguns produtos por outros, produtos bons, mas que não eram da mesma qualidade dos outros que eu utilizava. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no verso 5, nós vemos o Senhor falando assim: lembra de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aqui no meu exemplo que eu citei, o meu cabelo começou a cair de uma hora para outra e eu não sabia o porquê daquilo estar acontecendo. E eu precisei fazer uma reflexão e descobrir o que eu fazia e deixava de fazer, ou o que eu estava fazendo que não era para fazer, que estava levando a essa queda do cabelo. Da mesma forma, no nosso relacionamento com o Senhor, nós vemos aqui no capítulo 5 o Senhor chamando essa atenção para aquela igreja, para que ela se lembrasse das práticas das primeiras obras. O Senhor reconhecia que era uma igreja que estava trabalhando para o Senhor, que estava em muitas atividades, mas haviam perdido o primeiro amor. Como no exemplo que eu dei aqui do meu cabelo, eu continuei cuidando do meu cabelo sim, mas não com a mesma frequência, não com os mesmos produtos, e eu precisei fazer um exercício, uma reflexão para saber onde eu estava errando. Da mesma forma que o Senhor pede para aquele povo, para aquela igreja fazer essa reflexão. Lembra de onde você caiu. Talvez no seu relacionamento com o Senhor você esteja precisando lembrar de onde você caiu
E aqui eu não estou falando necessariamente de pecados, porque a gente vê aqui no texto que o Senhor reconhece que é uma igreja que abominava o mal, abominava o pecado e estava trabalhando para o Senhor. Mas a gente vê aqui a motivação que não estava correta. Então talvez você já foi uma pessoa que já esteve mais próximo do Senhor, como eu disse no início do vídeo, caminhando com Ele, tendo experiências com o Senhor, e hoje talvez você se encontre mais frio na fé. E o Senhor te diz nesse texto hoje, lembra de onde você caiu. Assim como no exemplo que eu citei aqui do meu cuidado com o cabelo, faça um exercício de pensar, de refletir o que você fazia antes que te conectava mais com Deus e que hoje você não está fazendo. Você lia a Bíblia diariamente? Você mantinha ali um horário para poder estar com o Senhor, para poder se dedicar à oração? Você tinha a prática de jejum? Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos e nós exercemos essas disciplinas espirituais, obviamente mais próximos do Senhor nós estaremos, mais conectados, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E aqui no meu exemplo do cabelo, eu estava cuidando do meu cabelo, mas não com a mesma dedicação que antes. E eu sofri as consequências disso. Da mesma forma, nesse texto aqui hoje, nós vemos que aquele povo estava fazendo a obra do Senhor, mas já estava fazendo de uma maneira mecânica. Eles nem sabiam por que estavam fazendo, envolvidos em tantas atividades, mas o Senhor fala aqui no versículo 4, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Quando nós conhecemos alguém, quando nós estamos apaixonados, nós queremos estar com a pessoa, nós queremos falar com ela, nós ficamos ansiosos quando sabemos que vamos encontrar aquela pessoa. E nosso relacionamento com o Senhor também precisa ser assim. Nós precisamos amar a presença do Senhor, nós precisamos ansiar por aquele momento em que nós vamos poder parar tudo e finalmente estar ali com o Senhor e dizer, ei Senhor, estou aqui mais uma vez para conversar com o Senhor, para manter o meu relacionamento com o Senhor, para te falar como foi meu dia, para te apresentar as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades, as minhas vitórias, as vitórias que o Senhor tem me dado. Isso é relacionamento. O que o Senhor está dizendo aqui é que havia perdido essa paixão pelo relacionamento, pela presença dele, e aquela igreja estava fazendo as coisas de uma maneira mecânica, fazendo por fazer. Então o tempo todo nós precisamos pedir o Espírito Santo para sondar o nosso coração, sondar as motivações do nosso coração, porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então às vezes aos nossos olhos nós podemos estar fazendo a obra do Senhor, estar agradando ao Senhor, mas será que se nós perguntarmos para o Espírito Santo e pedir para Ele nos dizer, nós vamos ouvi-lo dizer que Ele está se agradando de nós? Isso é algo muito sério, isso é algo que deve nos preocupar, porque nós vemos aqui que é algo que fere o coração de Deus. Quando nós estamos fazendo as coisas, às vezes por obrigação, ou de uma forma assim, rotineira, de uma forma enfadonha, nós não temos aquela expectativa de estar indo ali para o secreto, para encontrar com o nosso Rei, com o nosso amado, com o amado da nossa alma. Eu acho tão incrível o relacionamento com o Senhor. É muito mais que ordenanças, é muito mais que eu tenho essa obrigação aqui, vou dar aqui um checklist em mais uma atividade. Não, é relacionamento. E relacionamento é dinâmico. Relacionamento não é uma caixinha que você coloca e é daquele jeito, vou fazer mecanicamente. No nosso relacionamento com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos afetos, seja marido,
namorado, nós precisamos cuidar, nós precisamos ser intencionais. Eu lembro que no início da pandemia, quando tudo estava fechado, eu comecei a cultivar umas plantinhas ali para ocupar a mente, e eu assisti alguns vídeos, aprendi sobre plantas, plantei algumas, comprei outras já grandinhas e fui cuidando delas, e elas estavam muito bonitas. E à medida que as coisas foram voltando à normalidade e que aquela fase de estar tudo fechado, de estar em isolamento foi passando, eu fui relaxando, eu fui não cuidando das plantas como antes. E elas começaram a morrer, uma a uma começaram a morrer. Da mesma forma, o nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa ser intencional, ele precisa ser cultivado. Nós precisamos realmente colocar na nossa agenda um tempo de qualidade com o Senhor. Eu sempre digo que para mim é fácil entender isso porque a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então eu preciso passar um tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, e isso inclui o meu tempo com o Senhor. E aqui nós vemos o quão esse fato de nós fazermos as coisas de forma mecânica, e o quanto isso pode entristecer o coração do nosso Pai. Desde o início Ele nos fez para relacionamento, e quando nós vamos para esse lugar de fazer as coisas por fazer, isso realmente deixa o coração do nosso Deus entristecido. E eu percebi que muitas mensagens que eu venho trazendo aqui estão convergindo para um ponto: o relacionamento com Deus. E eu perguntei ao Espírito Santo por que ele está sendo tão enfático neste assunto. E ele me respondeu que é para que os seus filhos aprendam a realmente se relacionar com ele e não apenas a ouvir sobre ele. O Jó teve uma experiência incrível com o Senhor, você lê lá no livro de Jó, na Bíblia, e no final da experiência ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Relacionamento de verdade exige tempo, exige dedicação. Você não conhece uma pessoa da noite para o dia, da mesma forma como o Senhor. Você não o conhecerá de verdade se você não for intencional, se você realmente não dedicar tempo e atenção em cultivar o relacionamento com Ele, para conhecê-lo de fato. Jesus nos orientou a entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a porta e em secreto falar com o nosso Pai. E o nosso Pai, que vê em secreto, nos ouvirá. Se nós não tivermos as nossas experiências com o Senhor, nós jamais teremos intimidade realmente com Ele. E é muito perceptível quando alguém apenas fala sobre Jesus de uma pessoa que realmente conhece a Jesus, que tem intimidade com Jesus. É muito perceptível. Meus queridos, não é o Senhor quem precisa de nós, somos nós quem precisamos dele. Ele escolhe se relacionar conosco porque Ele nos ama, mas nós precisamos do Senhor. E há tanta coisa na presença do Senhor, na presença dele nós somos fortalecidos, nós somos alimentados, nós somos confortados, confrontados, nós recebemos a paz que nós precisamos, a paz que excede todo entendimento, a alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de vida. Então, nós que estamos perdendo ao negligenciar o nosso relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor deixou escrito uma carta, Ele enviou uma carta, Ele inspirou a João a escrever essa carta para essa igreja. Aquela igreja que estava naquele ativismo e não estava tendo tempo para parar e refletir sobre as motivações do coração. O salmista Davi diz assim: sonda e conhece o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No nosso relacionamento com o Senhor, de tempos em tempos, nós precisamos fazer essa análise. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Qual a motivação do meu coração? Espírito Santo, me mostre onde eu estou errando, me mostre onde eu posso melhorar,
Me mostre em que eu posso te agradar mais. É um relacionamento. No relacionamento, quando você ama, você quer agradar outra pessoa. No nosso relacionamento com Deus, a mesma coisa. Eu não sei por que as pessoas às vezes mistificam tanto o relacionamento com o Senhor. Relacionamento é relacionamento. É você passar tempo, você se dedicar e você vai aprendendo sobre a outra pessoa. No caso aqui, o relacionamento com o Senhor, vamos aprendendo com o Senhor e nós vamos crescendo. A palavra diz: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Nós vamos crescendo em intimidade e conhecimento dele. E somos nós que precisamos disso, não é o Senhor que precisa, mas Ele escolhe. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para resgatar o nosso relacionamento com Ele. Ele deixou essa carta aqui em Apocalipse. Lembra de onde você caiu, arrependa-se, volta. Eu estou aqui, eu estou querendo um relacionamento. Eu estou querendo que você me busque por amor. Pare de fazer as coisas mecanicamente. Se relacione comigo de uma forma viva, de uma forma verdadeira. E hoje nesse vídeo eu quero fazer você pensar, refletir sobre isso. Eu quero te dar 3 tarefas. Lembra de onde você caiu. Arrependa-se, volte ao primeiro amor. Então, em primeiro lugar, você precisa fazer essa reflexão. O que eu fazia antes para o Senhor e hoje eu não estou fazendo mais? Eu lia mais a Bíblia, eu me dedicava mais à oração, eu praticava o jejum. Há quanto tempo eu não faço um jejum? Há quantos dias eu estou sem ler a Bíblia? Lembra, como aqui no versículo fala, lembra de onde você caiu? Lembra o que você deixou de fazer? E segundo, arrependa-se. Arrependa-se por ter deixado de buscar o Senhor como devia. Ou arrependa-se por estar fazendo tantas coisas para o Senhor, mas com a motivação errada, fazendo de uma forma mecânica. E 3, volte às práticas das primeiras obras. Então, se você deixou de ler a Bíblia todos os dias, volte a ler. Se você deixou de jejuar, volte a jejuar. Se você está orando pouco, volte a orar mais. Ou se talvez você ainda não está nessa fase de voltar para o primeiro amor, mas você ainda está começando a sua caminhada com o Senhor, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Qual é o meu chamado? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder assistir a esse vídeo. Mas de qualquer forma, seja você voltando, seja você começando, a ênfase dada pelo Senhor é de relacionamento com Ele. E com este vídeo eu quero te encorajar a você ter as suas próprias experiências com o Senhor, você cultivar o seu relacionamento com Ele, voltar às práticas das primeiras obras, ou começar a caminhar com o Senhor, se você ainda é novo na fé, mas que você realmente não se contente em apenas ouvir falar sobre Jesus, ouvir as pessoas contarem as experiências que elas estão tendo com Ele. Tenha você mesmo as suas experiências, vá direto na fonte. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte que faz jorrar do seu interior rios de águas vivas. Vá direto na fonte, leia a palavra do Senhor, passe tempo com Ele, cultive o relacionamento com o Espírito Santo. O relacionamento com Ele é tão incrível. Você conversar com o Senhor e Ele te responder, Ele te contar segredos, você ter uma vida de intimidade e comunhão com o Espírito Santo é algo realmente muito lindo. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem acordar, saírem apressadamente para o trabalho sem ter realmente um momento de qualidade com o Senhor. Por mais que a vida esteja corrida, por mais que nós tenhamos muitas obrigações, mas se nós formos intencionais, nós vamos conseguir colocar o Senhor em primeiro lugar e sabendo que disso depende a nossa vida, disso depende a nossa alegria de viver, a nossa paz interior. Nós precisamos nos preparar para os dias difíceis e cultivando o relacionamento com o Senhor, a gente recebe isso, a força que a gente precisa, a paz. A palavra do Senhor é alimento para a nossa alma.
o nosso relacionamento com o Senhor realmente é vital. Então, meu recado hoje é: lembra de onde você caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. É o próprio Deus que está te convidando a fazer isso. Ele está com saudade de você e Ele quer um relacionamento com você. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.